Leram essa passagem, já conhecem esses versículos. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Me acompanhe, por favor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor Jesus, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei para vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca, diz o Senhor, o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida. Perdão, a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e medita neste livro de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Como eu falei, eu acredito que muitos aqui já conhecem essa passagem. A Bíblia vai dizer que Deus ele escolhe Moisés para conduzir o povo, para guiar o povo. Através de Moisés, Deus tirou o povo do Egito. Alguns estudiosos vão dizer que eram por volta de 600 homens, somente 600 homens, fora mulheres e crianças. Então era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Deus usou Moisés, um grande líder, para libertar basicamente 2 milhões de pessoas. Só que a Bíblia vai dizer também que eles ficaram 40 anos ali. 40 anos ali. Agora, Pedro, pensa comigo. Como que faz para conduzir 2 milhões de pessoas durante 40 anos? Pastor, eu conduzo uma célula por volta de 12 a 15 jovens. Eu vou ser sincero, é muito difícil. Mas a dificuldade não vou dizer que é eles, não é isso. É sobre a responsabilidade. Agora você imagina você, pastoreio, conduzindo 2 milhões de pessoas. Já é difícil. Imagina, nós mesmos na igreja, já seria difícil. Agora imagina no deserto. O que significa deserto? Muitas pessoas tratam o deserto como um lugar ruim, como sair da zona de conforto. Porque eu ouço dizer que Deus, quando quer falar comigo, com você, Maurício, nem sempre Ele leva para o quarto. Muitas das vezes Ele leva para onde? Para o deserto. A Bíblia vai dizer que o propósito de Jesus, o ministério de Jesus, ele começa onde? No deserto. A Bíblia vai dizer que ele estava no deserto 40 dias e 40 noites, ele é tentado por Satanás. E ali sim se inicia o propósito de Jesus. Então, tem esse homem, vamos trazer para o nosso linguajar de hoje, um cara bravo, com muita responsabilidade, só que no primeiro versículo que nós lemos aparece o seguinte: depois da morte de Moisés. Daniel, esse homem que eu falei agora, ele morreu. Agora tu imagina, é difícil conduzir 2 milhões de pessoas no deserto. Agora imagina esse homem que fez isso morrer e você ser o sucessor dele. Imagina isso, Pedro. Imagina essa responsabilidade. Então, é por isso que eu achei muito incrível a Bíblia. Porque se você parar para ler, ela toda hora enfatiza isso para Josué. Seja forte e corajoso. Não temas e não desanime. Seja forte e corajoso. E ela fala isso por volta de 3 ou 4 vezes para Josué. Significa que ele era um homem fraco? Não, não significava isso. Mas significava que a responsabilidade a qual ele estava a receber era muito grande. Então ele precisava ser forte e corajoso. Então Deus disse para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra, mesmo você conduzindo o povo. Você não vai entrar na terra. Só que o que a Bíblia falou aqui já entra como um gancho para o que eu vou falar. A Bíblia falou que nós chegaremos à promessa de Deus. Amém ou não amém? Nós chegaremos à promessa de Deus. Só que nós não sabemos como.
eu fui fazer a consolidação do Daniel, eu falei isso para ele. Eu falei, Daniel, você vai chegar na promessa de Deus. Você vai chegar. Porque ele não erra. Só que a questão é, como você vai chegar lá? Como você vai chegar lá? Moisés, ele teve a palavra assim, você não vai chegar, mas o seu sucessor vai. O povo que você está conduzindo vai. Ele sabia dessa promessa. Então quando a Bia falou para aquilo ali, aquilo só testificou no meu coração. Porque muitas das vezes, assim como eu, andei perdido, andei no lugar errado, escolhi as minhas vontades, escuta, e eu não estou aqui. Não mudou nada. Eu só fui que nem Jonas. Jonas tinha um propósito, vai para Nínive. Ele não quis. No final ele foi para onde? Em Nínive. Só que ele teve que passar pelo ventre, ele teve que passar por desespero, ele teve que passar por agonia. Por escolha de quem? Dele mesmo. Nunca foi o propósito de Deus. O propósito de Deus não vai mudar. Você pode até sofrer por conta das suas consequências, mas você vai chegar lá. Então Deus falou isso para ele, você não vai entrar. Você não vai entrar. Infelizmente, chegou a sua hora. Você vai ter que partir. Mas esse povo que você conduziu vai entrar. Aí aqui, a Bíblia vai dizer, como nós lemos, que Josué chega com o povo e ele para no meio do Rio de Jordão. E ali, por isso que a palavra diz, seja forte e corajoso. Você está no meio de um rio. E como nós vemos aqui, ele era um rio muito grande. Era um rio muito grande. Então ele chega, posso conjecturar que ele fala assim, caramba, o que eu vou fazer? Como eu vou passar? Não tem como eu passar com barco, não tem como eu passar com navio, não tem como eu passar com qualquer tipo de coisa, não tem como. Só que, o que me chama a atenção, eu até marquei isso aqui muito grande, que eu queria deixar essa reflexão para vocês. O que era o Rio Jordão? O Rio Jordão, ele ficava nesse momento ali como uma dificuldade, como uma grande dificuldade, Pedro. Dificuldade a qual eu e você passamos todos os dias. Mas nem sempre é algo muito difícil, nem sempre é algo muito grande. Só que esse povo, eles estavam ali no Rio Jordão, que era, eu até anotei aqui, na época o Rio Jordão era uma fronteira natural que se separava do deserto do Egito para a terra prometida. Então, para eles chegar na terra que Deus prometeu a eles teriam que passar por onde? Pelo Rio Jordão. Deus, ele poderia de alguma forma secar o rio, ele poderia fazer alguma coisa, Daniel, para facilitar a chegada deles até Canaã. Mas o que Deus fez? Nada. Ele deixou a dificuldade ali. E muitas das vezes nós pedimos isso para Deus. Deus, eu vou ser pastor, eu tenho esse chamado. Mas, pô, tira a dificuldade, tira os problemas, ele não vai tirar. E a pergunta é, qual é o Rio Jordão que você tem que enfrentar? Que é o tema que Deus me deu, que é, chegou a hora de você cruzar o seu Jordão. Chegou a hora de você atravessar as dificuldades, Daniel. Chegou a hora de você cruzar aquilo que limita a tua visão. Chegou a hora de você cruzar aquilo que você acha que você não vai cruzar. Chegou a hora. E o Rio Jordão, ele ficava como isso, uma dificuldade. Então aqui, não somente Jordão, principalmente, Josué, como todo o povo, Renato, eles estavam de frente a essa dificuldade. Mas eles estavam debaixo de uma palavra. Eles estavam debaixo de uma promessa. E eles teriam que passar por isso. E aqui eu anotei algumas coisas. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Qual é o Rio Jordão? Ou melhor dizendo, qual é o Jordão que você tem que atravessar? Talvez aqui tenha algumas pessoas como eu, que estou no momento de busca de serviço, de trabalho, e estou desempregado. Então talvez o meu Jordão hoje, pastor, seja a falta de desemprego. Talvez o meu Jordão hoje, que também de fato é, seja minha família que ainda não é convertida. Talvez o meu Jordão hoje seja, não sei, a libertação do meu amigo, a libertação de um parente. Qual é o seu Jordão hoje? Qual é a sua maior dificuldade? Igor, eu estou com uma dívida muito grande. Igor, eu estou com uma doença que os médicos falaram que não tem cura. Qual é o seu Jordão que você tem vivido? Reflita um pouco sobre isso. Esse Jordão talvez seja a cura que você precisa, o milagre que você precisa. E aqui eu anotei pelo menos, deixa eu ver aqui, vamos contando juntos aí, mas pelo menos uns 3 ou 4 segredos que Deus ministrou no meu coração, e pela misericórdia eu fui anotando aqui. Eu não sou muito fã de fazer isso, pastor, mas como é a primeira vez que eu estou ministrando sobre essa palavra, muitas coisas eu sei que foi Deus que me deu ali, então eu já fui anotando. Eu falei, Senhor, na hora eu vou estar lendo, mas que seja feita a tua vontade. Então, a primeira chave que eu quero compartilhar com você é, guarda isso no seu coração.
Eu quero que vocês repitam comigo para a gente guardar isso. Eu vou falar, vocês vão repetindo comigo. Então vamos lá. É preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Então vamos lá. É preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Olha o que diz no versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Ponto final. Já é a crise. Isso é uma crise. Ele morreu. Porém, olha o que diz logo em seguida. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Então vamos lá. A solução, Maurício, que você acha que tem, já não tem mais. Mas você vai atravessar o rio. Como? Ele vai providenciar outra. Porque às vezes você acha que tem a solução. Talvez a nossa solução, quando está apertado, é ligar para o líder, é ligar para o pastor, é ligar para um amigo. Aí tu liga, ele não atende. Por quê? Você achou que aquela era a solução, mas não era. Aí Deus ele começa a providenciar outra. E qual foi a solução que Deus providenciou aqui? Agora você vai ter que atravessar o Jordão. Então eu posso imaginar Deus falando assim, cara, vamos lá. Aquele que me conduzia morreu. Eu estou aqui para ser o sucessor dele. Tem 2 milhões de pessoas atrás de mim. Quem vai conduzir eles? Eu. Como? Não sei. Mas Deus falou que eu vou atravessar. Então guarda isso. Você precisa tirar os olhos da crise. A crise chegou, pois Moisés era o grande líder, era o grande intercessor. Ele era o homem que levantou e fez grandes milagres, fez grandes prodígios e morreu. Gente, a Bíblia vai dizer que ele pega o cajado, joga no chão e se torna cobra. Olha o que ele fez. Olha, vai dizer que ele bate no mar se abre. Aí eu posso imaginar, eu me colocando no lugar de Josué, pastor. Como é que eu vou ser sucessor desse cara? Olha as coisas que esse cara fez. Quem sou eu perto dele? Eu posso imaginar que Josué também se via dessa forma. É por isso que Deus enfatizou. Seja forte, seja forte. Só que quando Josué chega ali, guarda isso, ó. Olha o que diz aqui, ó. Meu servo Moisés está morto. Aí Deus fala assim, ó. Agora! Não é amanhã você faz. Depois de amanhã você faz. Não, é agora. Pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Aleluia. Deus tem pressa em me usar e te usar, Daniel. Deus tem pressa e pressa em usar todos vocês que estão aqui, independente da sua idade. Ele tem pressa em te usar. Por que ele tem pressa? Porque tem pessoas aqui que vocês vão alcançar alguém que eu não consigo alcançar. Tem uma pessoa que mora lá na casa da senhora, pastora, que eu não vou conseguir alcançar ela. É por isso que Deus tem pressa na senhora, para que a senhora alcance ela. E assim sucessivamente. Não é amanhã, não foi ontem, é agora. E ele falou isso para Moisés. Então Deus não quer isso, Ele não quer que você se levante amanhã, semana que vem. Ele quer isso agora. Pois quando chega a crise, isso aqui é muito forte. Quando chega a crise, é hora de verdadeiros desafios. Muitas das vezes, quando chega a crise, a minha maior dificuldade é porque eu olho para a crise, Renato. Sendo que toda a crise, ela vem com a solução para a crise. E qual é essa solução? Deus. Deus. Só que muitas das vezes a crise é tão grande, que a gente olha para a crise e esquece de Deus. Como foi com eles. Eles olharam para o rio, posso imaginar que eles falaram assim, como vamos atravessar? Já era. Vamos morrer. Vamos morrer. Sendo que Deus estava com eles. Cara, isso aqui é muito forte. Deus já havia dado maná para eles. A Bíblia vai dizer que uma nuvem andava. Uma coluna de fogo andava e eles iam seguindo. Pelo amor de Deus. Aí eles param no meio de uma dificuldade e esquecem de Deus. É por isso que Deus fala, agora vocês vão passar. Mas é nessa hora, quando a crise se levanta, que você precisa falar, Deus, me dá uma nova estratégia. Irmãos, eu sou sincero, para mim eu tenho 2 anos de crente. Os 4 anos que eu vivi dentro da igreja não eram convertido não. Mas esses 2 que eu tenho ali na Projeto de Deus, de fato me converti ali. E durante muitas das vezes, eu parava em minha crise e não sabia o que fazer. E não orava da forma certa. Aí de um tempo para cá, Deus falou comigo, Igor, aprende a orar. Eu vou te ensinar. Aí Deus falou assim para mim, toda decisão que você for tomar, ora antes. Ou melhor dizendo, antes de tomar qualquer decisão, ora para que eu te capacite na escolha dela. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor,
me guie nas minhas decisões. Daqui a 4 meses eu vou casar. Para qual casa eu vou? Como vai ser meu casamento? Quem eu vou chamar? O que eu vou fazer lá? Qual vai ser a palavra que eu vou dar? Eu preciso pedir isso tudo para Deus. Deus tem que me guiar. Porque se Ele não me guiar, eu vou ficar igual estava, perdido. Querendo resolver as coisas do meu jeito, conversando com a minha noiva, o que a gente vai fazer? Muitas das vezes eu não sabia. Por quê? Nós, muitas das vezes, não orávamos assim, pedindo para Deus nos guiar. Mas Deus falou isso para mim, e pede para que eu te guie. Porque como eu fui com Moisés e eu estou sendo com Josué, eu serei contigo. E Ele vai guiar. Então, Deus fala isso para Josué. Agora, passe por esse desafio. Deus disse, embora Moisés foi morto, eu continuo no trono. É eu que estou reinando, é eu que estou conduzindo. Deus não perde o controle porque a crise chegou, meu irmão. Deus é Deus, na crise, fora de crise. Ele é Deus. A crise não limita a Deus. Não limita. Muito pelo contrário, é na crise que Deus age. Porque enquanto eu não estou na crise, eu resolvo. A crise ela vem para desestabilizar. Deus veio para estabilizar. A crise veio para te dar desespero. Deus veio para te tirar do desespero. A Bíblia vai dizer que Pedro está andando por sobre as águas. Nenhuma crise nisso. Nenhuma. Que Jesus não fez nada. Ele só falou, vem. Mas quando ele cai, o que Jesus faz? Levanta. Aí ele age. Jesus só foi agir porque Pedro caiu. Porque se Pedro não cai, Jesus ia continuar parado. Mas quando a crise chegou, o que ele fez? Aí, eu nem anotei isso, mas Deus está mandando falar isso. Olha o que acontece nessa passagem. Pedro vem andando por sobre as águas. A Bíblia vai dizer que ele olha para a tempestade, olha para as coisas que estão acontecendo, ele afunda. Só que quando ele está afundando, eu posso conjecturar que Jesus estivesse aqui e Pedro aqui. Aí ele grita. A Bíblia vai dizer isso. E Pedro exclamando, gritando, Jesus, me salva! Ele grita. A Bíblia vai dizer que Jesus estende a mão. Agora pensa comigo. Faz sentido, pastor, eu estar na sua frente e gritar com a senhora? Ou gritar? Não. Porque a gente só grita para quem está longe. Se uma pessoa passar lá fora, eu vou gritar, ô, fulano de tal, para ele não ouvir. Então a gente só grita para chamar a atenção de alguém. Então por que Pedro gritou? Porque no momento do desespero, ele achou que Jesus estava longe. Só que Rebeca, a Bíblia não vai dizer, e Jesus andando até Pedro, não. A Bíblia vai dizer, e Jesus estendendo a mão. Porque quando chega a crise, a gente até pensa que Jesus está longe. Mas na verdade ele não está, ele só estende a mão porque ele está perto. Aí a gente fica desesperado. O desemprego chegou, a doença chegou, eu oro, minha família não se converte. Socorro, me ajuda, Jesus, calma aí, eu estou aqui. Calma aí, eu estou aqui. Então a crise, ela não limita Jesus, não limita. Nós devemos parar de olhar para o homem, irmão. E eu demorei muito para aprender isso, muito. Eu saí da igreja que eu era por causa do homem. Porque eu olhei para o homem. Tinha um abençoado tocando aqui, gente, sumiu. Eu olhei para o homem e eu me afastei por conta disso. E quando eu entrei no projeto de Deus, eu falei 2 coisas. Eu falei assim, Senhor, eu não quero falar com ninguém, não quero fazer amizade com homem. Não quero. Porque eu estava ferido. Eu sabia que eu sou um tipo de garoto que fala com todo mundo e faço muito fácil amizade. Mas eu não queria, eu demorei muito tempo para fazer amizade ali. Porque eu tinha esse medo de sair da igreja de novo por causa das pessoas. Mas até eu entender que eu não estava na igreja por causa dos outros, assim por causa de Deus. Aleluia. Hoje pode se levantar quem for, pastor, eu falo isso diante do altar. Pode se levantar quem for. Eu nunca vou sair da igreja por causa de alguém. Não vou. Nem por causa de nada. Não vou. Porque eu entendi que Deus está no trono. Ele não perde o controle. Eu posso até perder, mas Ele não perde. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 37. Que aqui eu vou te mostrar na Bíblia. Outras dificuldades, outras crises. Para não ficar nas minhas palavras. Ezequiel 37 é uma palavra que todo mundo conhece. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, aí eu vou chorar, mano. Oh, glória. Ele me levou ao vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Em outras versões vai dizer sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor,
tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vós, e os cobrirei com pele. Aleluia! Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem me foi recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos batendo uns nos outros se juntaram. Olhei, esses ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz assim: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Esse versículo último aqui, para encerrar, me pega. Era um exército enorme. Era um exército enorme. Era uma crise na frente de Ezequiel. Ele chega no meio do vale, a gente fala: olha para isso, o que você vê? Não estou querendo mudar a Bíblia não, irmão, não é heresia, mas eu posso imaginar isso, pastor. Ezequiel viu o quê? Crise. Ué, osso, morte, é o que eu vejo. Ele falou isso para Deus. Aí Deus falou assim, aí Deus joga a responsabilidade para ele. Deus faz isso, filho. Está tudo na mão de Deus, mas ele confia tanto em você que ele fala assim: agora está na tua. E aí, o que tu vai fazer? Mas tem coisa que é muito grande, mesmo assim ele te entrega. O que tu vai fazer? Se tu for sábio, tu vai falar assim: não, Senhor, o Senhor sabe, eu entrego para ele. E foi o que Ezequiel fez. Ele jogou para Ezequiel: e aí? Pode reviver? Ele tinha duas alternativas: sim ou não. Só que ele foi muito esperto. Ele falou assim: Senhor, tu sabes. Ele jogou para Deus. Aí Deus olhou para ele e jogou para ele de novo: não, profetiza. Profetiza. Porque essa é a chave que eu quero liberar sobre a tua vida. Em meio à crise, profetiza. Ah, eu estou sem emprego. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que eu vou colocar um currículo essa semana e vão me chamar em nome de Jesus. Pai, eu estou com dor, minha perna está doendo, minha cabeça está doendo. Ah, eu fui diagnosticado com X doença. Eu profetizo que eu serei liberto. Você vai ser. Profetize em meio à crise. É isso que ele quer. Por isso que Ezequiel estava ali. Só existe uma coisa, ou melhor dizendo, duas, que a gente faz em meio à crise. Ou você perde para a crise, ou você profetiza para que a crise venha mudar. É de uma ou outra. Eu não aceito viver crise. Eu passo por crise. Viver eu não vivo não. É igual o deserto, irmão. O deserto é para todos. Deserto é para todos. Por passagem, não por moradia. Deus não quer você morando no deserto. Você pode até passar 40 dias e 40 noites como Jesus passou. Mas morar não. Mateus 9:20. Vamos comigo. Eu vou mostrar mais um cenário de crise. Eu converso muito com o pastor Mateus, e certo dia ele falou algo que me marcou. Ele falou assim: Igor, você pode ser muito bom, não com essas palavras, estou usando um pouco das minhas palavras aqui, mas foi basicamente isso que ele falou. Igor, às vezes nós podemos ser muito bons como argumento, sabendo conversar. Eu posso, entre aspas, convencer a Rebeca muito fácil. Só que ele falou o seguinte para mim: a tua palavra só vai ter verdade quando você usar a Bíblia. Meus discípulos, a grande maioria está aqui. Tudo que eu dou para eles de conselhos, eu não falo o que eu penso, eu falo o que eu penso, mas tudo que eu penso eu falo baseado em quê? Não é porque eu quero me vangloriar não, irmão. É porque eu posso botar o dedo na cara do meu discípulo e falar assim: ó, isso aqui não tem como você, não tem como errar, porque está escrito. A Bíblia vai dizer, Daniel, fazei prova de mim, para ver se eu não abro a porta do céu. Faça a prova dele. Mas você tem que estar seguindo isso aqui. Então vamos lá. Mateus 9:20 vai dizer assim: nisso uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois ela dizia a si mesmo. E se ela dizia a si mesmo, por favor, irmão, não estou heresia aqui, não quero mudar a Bíblia, mas isso aqui é uma profecia.
Ela profetizou sobre a vida dela. Ela falou assim na casa dela: eu profetizo que se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Estou errado ou não? É escrevendo isso aqui, ó. Ela dizia: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Ela profetizou isso. A Bíblia vai dizer que ela vai andando até o mestre, ela toca nele e ela foi curada. Mas Maurício, durante 12 anos, ela viveu uma crise. A Bíblia vai dizer que ela gastou o dinheiro dela com os melhores médicos. Ela procurou pessoas importantes. Talvez ela procurou até profetas. Mas ela não foi curada. Ela não foi curada. Só que o que eu acho mais interessante, a Bíblia me dá a entender que mesmo ela, 12 anos, com aquela hemorragia, com aquela crise, ela não desistiu, Pedro. Por que a Bíblia enfatiza que ela procurou médicos? Por que a Bíblia enfatiza que ela gastou dinheiro? A Bíblia está querendo dizer o quê? Ela tentou. Ela tentou todos os métodos. Ela tentou todos os meios. É por isso que eu sempre falo, cara, tenta. Eu já pequei muito nisso, pastor. Se alguém chegar para mim e falar: ele faz isso, eu não fazia, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Mas eu nem tentava. Aí tem uma parada que eu gosto muito de fazer. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Vou conseguir, vou ter que descer para fazer, mas vou fazer. Ó, isso aqui é muito interessante. Acho que alguém fez isso uma vez, não foi? Eu roubei de alguém, mas eu marquei isso. Maurício, tenta segurar para mim. Ué, por que tu pegou? Eu falei: posso tentar. Porque não existe tentar. Se eu joguei para ele tem duas opções: ou ele segura ou ele não segura. Então, quando é relacionado a Deus também, é duas opções. Ou eu vou olhar para Deus e falar: pai, eu vou fazer. Ou eu vou ser aquele bravo e não vou fazer. Só que esse bravo sempre quebra a cara. Então não existe tentar. Ah, eu vou tentar fazer um propósito. Então tu não vai fazer. Pastor Caleb falava algo que me marcou. O mundo espiritual ele não é movido por intenções, ele é movido por ação. É a frase do mundo, mas é a pura verdade. No inferno, de boas intenções, tem um monte de gente. Deus quer que você faça. Aí de um tempo para cá, Deus tem falado muito isso comigo. Quantos propósitos eu coloquei no teu coração? Aí eu pensei: vários. Quantos você fez? Pouquíssimos. Deus coloca no meu coração só coisas de maluco mesmo, irmão. Aí depois, cara, a gente me perdoe, até saiu um pouco aqui, mas é que nós somos muito incrédulos, filho. Eu sempre falo: Deus, eu vejo muito vídeo, muita pregação. Eu vim para cá, eu vi uma surreal de experiência com Deus. Deus falar com um cara, que mandou falar com o outro. Aí eu sempre falo isso, né? Deus, eu quero ver essas experiências, eu quero ver essas coisas, eu quero viver. Mas se eu quero viver algo extraordinário, eu preciso fazer algo extraordinário, não é verdade? Aí Deus colocou no meu coração: vai para a igreja, fica 3 dias no altar, não sai de lá. Aí eu senti no coração, fiz um dia pelo menos, mas 3 eu não fiz, o propósito era 3. Deus falou para mim: fica trancado no teu quarto, não sai de lá, 3 dias orando. Eu fiz. Aí eu estou vivendo experiências milagrosas? Não. Por quê? Porque eu não fiz. Não fiz. Então não tem como. Não tem como. Aí aqui, vamos voltar. Aqui ela vê a crise. Eu estou 12 anos nessa. Aí ela procura os métodos naturais. Que é a obrigação dela, é a obrigação tua, é minha obrigação. Eu estou sem emprego. É minha obrigação botar currículo, irmão. É minha obrigação. Perguntar ao pastor aí: pastor, sabe de alguma vaga aí? É minha obrigação. Agora a obrigação de dar, o pai sabe que é dele. Então a hora certa ele vai dar. Então aqui ela tomou providência dela. Já tentei todos os meus módulos, já tentei todos os meus pensamentos, não deu certo. Mas eu profetizo que se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Então, em meio à crise, ela precisou de se levantar com algum desafio grande. Vamos lá comigo, Lucas 19, só pular alguns capítulos aí. Só na Bíblia, vou acelerar aqui, tem muita coisa ainda para falar. Quem está entendendo diz um amém, por favor. Amém. Amém. Se eu estiver falando coisa errada, pode me corrigir, pastor. Lucas 19, do 1 ao 3. Tu és santo, Senhor, aleluia. Lucas 19, do 1 ao 3. Jesus entrou em Jericó e atravessa a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver, olha isso aqui, ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura,
como eu, não conseguia, por conta da multidão. Vamos para o versículo 4. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para ele e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Vamos lá. Qual era a maior crise ali? Qual era a maior dificuldade de Zaqueu? Para mim tinha duas. Ele era muito pequeno e tinha multidão. Ele não conseguia ver. Eu consigo ver vocês porque eu estou daqui. Se eu estivesse daí, realmente ia ser muito difícil. Mas havia essa crise na vida dele. E ele falou assim: eu quero ver Deus. Mas eu preciso fazer algo que é extraordinário. Eu preciso fazer algo louco. Eu preciso fazer algo novo. Aí vai dizer que ele sobe na árvore. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele já fez o que deveria ser feito. A Bíblia vai dizer que Jesus vai até ele. Não é ele que fala assim: mestre, como centurião, né? Eu só preciso de uma palavra. Vai lá em casa. Não. Não foi ele que pediu para Jesus ir. Ele só queria ver. Mas Jesus chega até ele e fala assim: desce daí. Irei eu hoje na sua casa, diz o Senhor. O que eu quero liberar sobre a tua vida? Entenda que é necessário fazer coisas difíceis. Fazer coisas difíceis para que Jesus olhe para mim e para você e fale assim: quer saber? Hoje eu vou passar o dia todo lá na casa do Maurício. Hoje eu vou passar o dia todo lá na casa do Brunet. Mas ele só vai falar isso quando eu você fizer algo de fato para chamar a atenção dele. Porque se Deus quiser, lá de cima ele pode estar o dedo, Bia, e dar tudo, porque eu e você quer tudo. Mas eu posso imaginar que ele fica de lá: vamos ver quem vai chamar a minha atenção. Por que eu tenho que dar mais para Bia ou mais para o Will? Eu conversando com o Daniel, é muito interessante isso, né? Deus ele fala com você para você guardar aquilo, mas nem sempre aquilo é somente para você. Aí Deus falou para mim aquilo. No dia seguinte, fazer a consolidação do Daniel, eu sei que Deus falou isso para ele. Foi o seguinte: por muito tempo eu orava: Pai, em nome de Jesus, Senhor, me dá, eu quero ter muito dinheiro, Senhor, eu quero ter muita condição, em nome de Jesus, amém. Aí ela orava: Pai, abre uma porta de emprego, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, em nome de Jesus, amém. Pai, vou usar o outro Daniel ali agora: Pai, em nome de Jesus, eu quero muito uma moto, me dá uma moto. Ele orava muito com isso. Aí certa vez eu conversando com esse Daniel, eu falei assim para ele, pô, cara, mas tem que ter um propósito para você ter essa moto. Eu lembro disso até hoje. O Daniel falou para mim: pô, eu quero poder ajudar o pessoal da minha igreja, cara. Talvez se eu ver alguém na chuva ou ir para algum lugar, eu quero poder ajudar. E eu falo isso no altar. Até hoje ele faz isso. Ele foi homem que cumpriu a palavra dele. Aí eu falei isso com o outro Daniel. Eu falei assim: cara, por que você ora pedindo isso? Ele tem um sonho. Que se eu contasse o sonho dele aqui, talvez muitas pessoas aqui achavam bobeira. Sendo sincero, mas é o sonho dele. Eu falei para ele: vai atrás do meu sonho. Vai atrás dele. Mas para que você quer que esse sonho se cumpra? Qual o propósito disso? Aí Deus me pegou. Eu quero ser rico, amém. Mas para que você quer ser rico? Fala para Deus, ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. Então eu posso imaginar que Zaqueu ele sobe, ele fala assim: eu vou subir, porque eu quero chamar a atenção de Deus. Ele falou por que ele estava subindo. Eu quero ver Deus. E Deus foi até ele. Como foi com Golias? Era uma grande crise na frente do povo de Israel. Aí uma criança, um menino se levanta: eu vou até ele. Era um grande desafio, ele foi. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Era uma crise. Aquele que se prostrar perante outros deuses será jogado na fornalha. Crise. Ou adoro ou eu não adoro. O que eles fizeram? Eu vou adorar. A Bíblia vai dizer que eles continuaram orando e foram para onde? Na fornalha. Eles não temeram a crise, porque eles sabiam que o dono daquele que termina a crise estava com eles. O dono de todas as coisas. Todos esses homens estavam, humanamente falando, em crise. Todos, irmãos, crise. Jesus passou por crise. Que isso? Passou. A Bíblia vai dizer que ele estava angustiado. A Bíblia vai dizer que ele suava sangue, desespero. Aí ele fala assim: vamos pro monte orar. Vamos pro monte orar. Vamos, Pedro, Tiago, João, bora. Onde? Aí ele vai orar. A Bíblia, estudiosos falam que ele gritava, Daniel, ou Renato, ele gritava que pessoas, talvez lá da padaria, ouvia a voz dele.
Eu posso imaginar ele gritando, pai, me ajuda. Ele clamava, ele gritava. Ele estava em crise. Era a crise de Jesus ali. A carnalidade dele, o corpo dele carnal não estava aguentando mais. Outra crise. Ele está na cruz. Aí ele fala, pai, por favor, basta de mim esse cálice. Crise. Só que nessa mesma crise, nessa mesma frase de Jesus, ele mostra a crise e a solução para a crise. Qual é a crise? Pai, afasta de mim esse cálice. Qual é a solução? Pai, seja feita a tua vontade. Ele te dá dois segredos ali. O problema não é reclamar, Maurício. O problema é saber como reclamar. Está difícil, Deus. Está doendo, eu quero um emprego. Pai, a igreja está contra mim. Os membros estão contra mim. Mas, pai, seja feita a tua vontade. Esse é o segredo, irmão. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos mediante a crise. Mas não clamamos pela solução de Cristo. Não clamamos para que Cristo, Pedro, venha resolver a tua crise. Você quer que ele te dê ideias. E às vezes ele não quer te dar ideia. Ele quer resolver para você. Mas foram nessas grandes crises que Deus manifestou o poder dele. Eu quero começar nessa noite, né, que mediante a crise que você está passando, o poder de Deus vai ser manifesto sobre a tua vida. Mediante a crise que você passa no seu trabalho, mediante a crise que você passa na sua casa, na sua família, aonde você tiver crise, qualquer área que há crise na tua vida, eu profetizo que Deus, Ele vai liberar uma palavra sobre você, Ele vai te dar uma solução, e Ele vai te tirar dessa crise em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o poder dele vai ser manifesto sobre você. A crise, ela não chega para acabar com a história. Isso é muito forte. A crise não chega para acabar com a história. A crise chega para se iniciar uma. Caramba, como é que o Igor casou sem trabalho? Também não sei. É crise, mas a solução vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ser glorificado, irmão. Porque Ele fez isso no meu noivado, Ele vai fazer no meu casamento. Eu creio em nome de Jesus. Assim como Ele foi com Josué. Chegou crise para Josué também. Chegou crise para grandes homens de Deus, se não todos. Eu anotei umas coisas aqui de um grande homem de Deus, alguns aqui devem conhecer. O nome dele é John Wesley. Eu anotei uma oração que ele fez. E a oração de John Wesley foi a seguinte: meu Deus, me dê 100 homens que não temem nada a não ser o pecado. John Wesley orou isso há muito tempo. E ele continuou sua oração. Que não ame nada a mais do que é Deus. E que com esses homens eu abalarei o mundo. Essa foi a oração de John Wesley. Por muito tempo. Possivelmente para John Wesley orar isso, ele estava numa crise. Porque se você parar para ler sobre ele, as igrejas que ele pastoreava sempre foram muito cheias. Vamos dar um exemplo. A igreja dele podia ter 5 mil membros. Mas por que ele ora, pastor? Clamando por 100 homens. Eu acredito que ele estava numa crise. Só que vão dizer que esses 100 que ele ora, Deus dá para ele. E é através desses homens que ele consegue ganhar nações e nações. Vamos lá. E mediante essa crise, ele não olhou para os homens, mas ele olhou para Deus. Ele imaginou que Deus poderia dar essa solução. Eu vou acelerar aqui para a gente já estar encerrando. Segunda chave, repita comigo. Precisamos sair do deserto e gravar nossos olhos em novos desafios. Gente, por favor, não quero ser chato não, mas é porque é a crise que eu estou vivendo. Eu tenho conversado muito com a minha noiva nessa questão de casa, de casamento, o que eu vou fazer. E realmente é um grande desafio para a gente. Pastor, é um grande desafio. Porque a gente não sabe muito o que fazer. Mas nós não estamos parados. Nós não estamos cravando nossos olhos na dificuldade. Nós estamos cravando nossos olhos em grandes desafios. Vai ser um grande desafio arrumar uma casa, arrumar os móveis, arrumar tudo que está lá dentro. Vai ser um grande desafio. Mas eu tenho certeza que Deus iria comigo. Eu tenho certeza que Deus é com ela. Eu tenho certeza. Então você precisa cravar os seus olhos em novos desafios. Tem um amigo tudo ali que joga futebol. Talvez ele pode olhar e falar: cara, quer saber? Eu vou cravar meus olhos em novos desafios. Tem outras pessoas aqui que têm outra profissão, mas talvez você possa falar: cara, eu vou cravar meus olhos em novos desafios. Sair da comodidade, sair daquilo que limita a tua visão. Porque o ímpio, ele tem tudo muito melhor, o crente não.
É por isso que a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que da luz. Que eles fazem o que nós que somos cristãos deveríamos estar ensinando para eles. Mas não, é o contrário. O mundo me ensina. Se eu não quero para eu, estou ensinando a gente. Mas vamos lá. O deserto, ele é estéril, mas não é o nosso paradeiro. Deserto é lugar de passagem, não de hospedagem. Não falei com isso. Mas é necessário crer nas promessas de Deus. Aqueles homens que estavam com Josué, mas antes estavam com Moisés, também duvidaram. E duvidaram de verdade. Porque vai dizer isso, que eles ficavam questionando. Vamos voltar, era melhor estar lá. Eles ficavam questionando toda hora. Por quê? Eles viviam milagres, mas não conseguiam cravar os olhos de Deus. Nem anotei isso, mas Deus está mandando falar isso. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? Não é errado isso não, pastor. Não é errado. Eu sou muito fã de um cara chamado Luiz Henrique. Eu acompanho muito ele. Amo esse cara. Amo esse homem de Deus. E às vezes ele vem aqui para o Rio. Eu sempre faço um esforço para tentar ir. Eu gosto de conferência, eu gosto de estar nesses lugares. Embora eu não tenha ido muito. E eu tenho orado a Deus para que ele venha para o Rio, porque eu quero ir a algum lugar. É errado eu ir atrás de grandes homens de Deus? Não. Só que existem pessoas que só vivem atrás disso. Pô, Ciclano vai pregar em tal lugar, vou lá. Aí ele vai. Ele não tem raiz na igreja dele. Ele não tem leitura bíblica, ele não ora, ele só está atrás de homem usado por Deus. Aí ele só vive atrás disso. Aí eu vou para a Bíblia. Quem fazia isso? Fariseu. Por que fariseu? Fariseu olhava para Jesus e falava o seguinte: faz um milagre aí. Não é verdade? Faz um milagre aí. Essa é a nossa geração, só quer ver milagre. Quer ver paralítico andar, quer ver cego enxergar. Só quer ver isso. É errado? Não. Mas tem gente que só tem isso como forma. Fariseu só queria ver milagre. E os discípulos? Sabe o que os discípulos faziam, pastor? Pai, me ensina a orar. Pai, o que eu faço quando necessitado não tenho o que comer? Enquanto os fariseus queriam ver milagres, os apóstolos, eles queriam instruções. Sabe o que Deus está mandando falar para a igreja, pastor? Quanto mais você busca por instruções, mais milagres você vai ver. Os discípulos eram os que mais viam milagres, mas eram os que menos buscavam por isso. Os fariseus eram os que mais buscavam por milagres, eram os que menos viam. Eu não busco por milagre, eu busco por instruções. Porque eu vou ver milagre. Eu vou ver milagre. Aonde tiver instrução, eu vou ver milagre. Isso é fato. Então nós precisamos crer na palavra. A vitória dos que creem nas possibilidades humanas, sim. Eu quando recebo uma palavra do pastor Eli, do meu pastor, eu agarro, eu recebo, eu creio. Mas, acima de tudo, eu preciso crer que é a palavra de Deus. É por isso que ele vai dizer: não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Porque o profeta está sujeito ao erro. Mas a profecia, se for da vontade de Deus, ela testifica. Eu já recebi várias. Teve um rapaz que olhou para mim: ei, varão, esse que eu te vejo todo de branco, várias patentes no ombro. Eu recebi. Falei amém. Te via na Marinha. Falei amém. Guardei. Pode acontecer, não sei. Aí eu vi um outro, estou descendo do monte: varão, eu te via na igreja. Tu toca, não toca? Eu não. Não, mas eu te via lá. Eu te via na igreja, tocando baixo, guitarra. Eu amém. Recebo. Cara no monte, homem de Deus. Mas eu julguei a profecia. Falei: Senhor, se for a tua vontade, vai acontecer. Se não for, tira do meu coração. Porque por culpa de gente assim, tem gente que se perde. Tem gente que acredita na palavra do homem e esquece da palavra de Deus. Aí eu, como homem, falo assim: tu vai ser pastor. Aí tu guarda isso. Amém. Porque tu quer. Mas se eu for chamado de Deus para você? Aí ninguém quer saber. Mas aí tu é feroz e esperar. Eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. Quem disse que Deus chamou para ser pastor? Porque a gente acha que Deus só chamou a gente, Daniel, para exercer ministério. Quem disse que Deus chamou para ser pastor? Quem Deus disse que chamou para ser missionário? Evangelista? Não, cara. Às vezes Deus chama para ser médico. Não é verdade, pastor? Só que a gente acha que Deus só chama para coisa espiritual. A igreja também é ministério. E aí?
Mas é um ministério que ninguém quer. Não é verdade? Mas às vezes Deus chama para isso. Tem um senhorzinho lá na igreja, que até aqui lá da igreja sabe, que é o Gil Sidney. Sabe qual é o ministério dele? É o ministério do amor. É o que muitos desvalorizam. Meu irmão, tu vai entrar lá na igreja, vai receber um abraço daquele homem, como você nunca recebeu de ninguém. E sabe o que ele faz? Ele só faz isso. Ele só fica na portaria. Mas se for colocar o menino ortodoxo na portaria, não, eu sou doido, não quero estar na portaria não. Menospreza, né? Mas e aí? Seria mole é um dos mais usados da nossa igreja por causa disso. Não é sobre o que o homem fala, embora eu acredito muito no que o homem fala, porque eu acredito também que a Bíblia diz, toda autoridade é instituída por Deus. Mas se o homem fala, eu guardo. Eu vou para Deus ver se é de Deus mesmo. Então a vitória é nossa, mas precisamos crer no Pai. O Jordão, ele precisava ser atravessado. Josué 3,16, vamos voltar lá. Eu vou acelerar aqui, irmão, estou encerrando. Vocês me dão mais 10 minutinhos? Amém? Levanta a mão aqui, me dá mais 10 minutinhos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, amém. Josué 3,15, eu vi na internet essa, eu gostei, falei, vou copiar. Olha o que diz sobre o Jordão. O Jordão transbordava. Ele estava mais cheio do que deveria ser, ele estava transbordando tudo. Em ambas as margens, tanto na esquerda quanto na direita, tanto à frente quanto atrás. Ele transportava. Então vamos lá, não era algo pequeno. Era um rio muito grande. Não dava para passar nadando. Não tinha ponte. Não tinha nada. E é isso que a igreja precisa entender. Deus vai colocar eu e você em certas situações que não vai ter ponte, não vai ter como passar nadando, não vai ter barco, talvez não vai ter nem chão. Você vai ter que passar. Porque o crente, ele não vive pelo que vê. O crente, ele vive pelo que ele crê. Então, talvez você se pergunta, Igor, como eu vou abrir minha empresa? Como eu vou realizar o meu sonho? Como? Vamos trazer para a igreja agora. Como eu terei mais filiais? Talvez o senhor se pergunte isso, né, pastor? Como? Como eu vou expandir minha igreja? Como eu vou ganhar jovens? Como eu vou ganhar homens e mulheres? Como? Como? A gente sempre se pergunta isso. Como? Aí entra as realidades. Não temos dinheiro, não temos finança, não temos caixa para isso. Eu estou organizando um retiro, irmão. A Bia que está ali, minha contadora. Eu fico desesperado toda hora. Ei, dá dinheiro para isso, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Dá para fazer isso, dá para fazer isso. Só que sabe qual é o que Deus está mandando falar? Para de querer se preocupar com o capital. Porque o capital da igreja é Deus. Ele que é o capital. Talvez o pastor ele não tinha nem capital para ter feito isso, mas fez por causa de Deus. Não existe isso. Não tem que ter capital para comprar um teclado, tem que ter capital para tocar uma bateria, um baixo, uma guitarra, tem que ter capital. Tem que ter capital, não, tem que ter Deus. Deus vai dar, Deus providencia, irmão. Eu nunca vi escrito na Bíblia, nunca vi. E Jesus ia seguir o povo. Nunca vi. Mas eu via, o povo ia seguir Jesus. Então, onde Jesus está, o povo vem, o povo vem. Vamos sim fazer evangelismo, vamos sim evangelizar, falar de Cristo, vamos sim. Mas quando Deus está no ambiente, o povo vem. Tem gente que entra lá na igreja, pastor, que eu olho assim e eu falo, cara, eu tenho certeza que ninguém convidou esse pessoal. Eles só vieram. A Natália sabe, um amigo dela mandou mensagem para ela, para procurar da nossa igreja. Ele falou que ele estava mexendo no Instagram. Ele viu uma foto, eu pregando. Aí ele viu minha foto pregando, e ele viu que tinha curtida da Bia e da Natália. Aí ele falou assim, pô, que igreja é essa? Acho que a Bia e a Natália conhecem, porque elas curtiram. Aí ele foi, entrou lá na Bia e na Natália lá, viu que ela era dessa igreja, começou a seguir a igreja, viu que a Natália era de lá, mandou mensagem para a Natália para ir para a igreja. O que a Natália fez? Nada. O que eu fiz? Nada. Ela, claro, fez o convite, mas ele veio sozinho. E é isso que Deus faz. Aonde Deus está, o povo vai vir, pastor. Vai vir. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Evangelismo, oração, jejum, propósito. Então a igreja ela precisa entender isso. O capital é Deus. Ele providencia. Se tiver que levantar um milionário aqui, ele vai levantar. Se tiver que levantar um evangelista aqui, como o John Wesley, Billy Graham, ele vai levantar. Ele vai. É colocar o pé na água e o rio vai abrir, irmão. É fé. É fé.
se confiarmos em Deus e crer que Ele está na nossa frente, e crer que é Ele que está mandando, nós não precisamos olhar para recurso. Ele vai dar o recurso. Qual é a terceira chave? E aqui eu encerro. Repita comigo. Para atravessar o Jordão, a vitória vem de Deus. Mas somos nós que precisamos botar o pé no Jordão. Vou repetir, não repetir comigo não. Para atravessar o Jordão, a vitória vem de Deus. Mas são as pessoas que precisam botar o pé no Jordão. Eu posso imaginar, pastor, que a vida com Deus é como um jogo de dama. Como funciona o jogo de dama, pastor? Eu dou um passo, depois o senhor dá outro. Se o senhor quiser ficar 1 hora pensando, eu não jogo. Eu só vou jogar quando o senhor jogar. Em certos momentos da nossa vida é assim com Deus. Não são todos. Porque senão soa como se Deus só fizesse se eu fizesse. Não é isso. Deus ele faz, você faz ou não. Só que existem momentos em que eu preciso colocar o pé na água para que ele abra o mar. Tem vezes que eu preciso colocar o pé no fogo e o fogo não vai me queimar. Mas para que Deus faça, eu preciso fazer primeiro. A vitória vem de Deus. Mas o agente da vitória somos nós. João 11, 28. Pode abrir aí, mas já vou abrir aqui para nós ganharmos tempo. João 11, 28. Eu amo a Bíblia, irmão. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Ela que me libertou, ela que me curou, ela que me salvou. E é por ela que eu vivo hoje em dia. E até eu morrer eu viverei por ela. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. João 11, 28. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa. Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrou. Peraí, é isso. Amém? Não, deixa eu ver. Não, continua. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria vendo, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e aos judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E ele perguntou: onde o colocaram? Vem ver, Senhor. Respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Quanto é que está bom? Lázaro, ele voltou à vida por causa de Jesus. Amém ou não amém? Ele voltou à vida por causa de Jesus. Só que o que eu acho muito interessante é que Jesus, ele está ali, o Daniel. Ele pode estalar o dedo, ele pode fazer como ele fez. Lázaro, vem para fora. E Lázaro teletransportar, Lázaro atravessar a parede, porque Jesus fez isso, a Bíblia vai dizer, que ele atravessou a parede. Mas vamos lá, o que Jesus faz? Eu posso imaginar Jesus olhando assim, Maurício, ele pega assim, ó. Maurício, Pedro, Brunet, tá vendo aquela pedra ali? Vocês dois, tira. Aí eles vão lá, tira a pedra. Depois que os humanos, depois que os homens, os pecadores, os carnais, tiram a pedra, o que Jesus faz? Lázaro, vem para fora. Por que Jesus não fez enquanto a pedra estava ali? Porque tem coisa na minha e na sua vida que Deus só vai fazer quando eu e você remover a pedra. Ele não vai fazer. Porque nós somos o quê? Agentes de Deus. Nós precisamos dar o primeiro passo. Então ele vai dizer que o povo tira a pedra e Lázaro vem para fora. E ali há o milagre. Então muitas das vezes nós não recebemos o impossível de Deus porque não fazemos o possível para Ele. Nós queremos o impossível, mas o possível nem eu e você fazemos. Como vamos alcançar isso? Eu já fiz essa dinâmica lá na célula várias vezes. O pessoal aqui sabe, do cadeado, não é verdade? Se eu pegasse um cadeado aqui fechado agora e eu te perguntasse:
Deus pode abrir esse cadeado? Sim ou não? Vai falar que sim, ele pode, óbvio. Mas se eu puxar essa chave do meu bolso, Deus pode abrir o cadeado? Pode. Ele abrir? Não. Eu tenho a chave para abrir. Mas se eu jogo a chave fora, jogo no vaso, aperto a escada, não tem como eu abrir o cadeado. Aí ele abre. Deus não é Deus de causa possíveis. Não é. Tudo que é possível, eu e você fazemos. É por isso que a Bíblia vai dizer: tudo é possível a quem? Ao que crê. Mas aquilo que não é possível a nós que cremos, é possível para Deus. Porque Ele é um Deus de causas impossíveis. Então nós precisamos entender que atravessar o Rio Jordão, a vitória vem de Deus. Mas o primeiro passo somos nós. Repita comigo, por favor. Entre a terra prometida. Vamos de novo. Entre a terra prometida. Há um Jordão que precisa ser atravessado. Para que eu e você cheguemos na nossa bênção, precisemos passar pela dificuldade. Qual é o Jordão que tem se levantado sobre a tua vida? É aquele pecado que você não consegue largar? É aquela fofoca que você não consegue parar de fazer? É aquela mentira que você não consegue parar de contar? É aquele mal olhado que você não consegue parar de fazer? Qual é o Jordão que tem na sua vida? Você precisa atravessar. Em outras palavras, entre a bênção que eu quero, a dificuldade, ela precisa ser vencida. Eu só recebo bênção mediante uma dificuldade vencida. Vou avançando aqui. Pode ficar de pé nessa noite, eu vou encerrar. Eu quero liberar por último a quarta chave. Renato, pode apagar a luz para mim, por favor? Eu queria que vocês repetissem comigo. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter esse discernimento. Porque muitas das vezes nós queremos viver aquilo que Deus tem para o amigo, aquilo que Deus tem para o próximo, mas nem sempre tem para você. Deus ele olha para Abraão e fala: Abraão, é o teu filho, o único filho que você tem. Vai para o monte e sacrifique. Qual era a palavra de Deus para Abraão? Mate seu filho. Eu vou te perguntar, você responde. Qual era a palavra de Deus para Abraão? Mate seu filho. Qual era a palavra de Deus para Abraão? Mate seu filho. Quando Abraão chega lá, ele já está com isso no coração dele. Eu preciso sacrificar meu filho. Eu preciso matar meu filho. Eu preciso matar meu filho. Eu preciso sacrificar meu filho. A Bíblia vai dizer que enquanto ele amolava o facão, uma grande voz grita e diz: Abraão, Abraão, pare e olhe para trás. Agora pensa comigo. Se ele não tivesse escutado aquela voz, o que ele teria feito com o filho dele? O propósito de Deus não foi para Abraão matar o filho dele. Não foi. O propósito de Deus era: Abraão, ouça a minha voz. Continue ouvindo a minha voz. Porque entra o que eu fiz com Daniel aqui. Às vezes chega um homem aqui e fala assim: você vai fazer isso de Deus. E amém, vai sim. Só que o Daniel está repreendido, só conjecturando. Ele tapa os ouvidos, ele fecha os olhos, ele continua: eu vou ver isso, eu vou ver isso, eu vou ver isso, eu vou ver isso. Enquanto Deus está dando instruções para ele. E ele não ouve as instruções, porque ele só focou naquilo. É por isso que Deus está mandando eu falar isso para a igreja. Continue ouvindo a voz de Deus. Não se apegue a uma palavra, sabe? Se apegue sim a essa palavra, mas continue ouvindo, porque Deus ele quer dar instruções. Ele continua falando tudo. Pô, já recebeu a palavra. Tu vai ser jogador de futebol, em nome de Jesus. Mas aí você vai se pregar nessa palavra, vai sair por aí, fazendo teste em vários clubes, se ao menos consultar Deus, qual clube eu vou jogar? Como eu vou jogar lá? Hoje você acha que joga numa posição, não é verdade? Mas será que Deus chamou para jogar nessa posição? Então ora Deus, pede instruções. Eu já recebi a palavra, eu vou ser pastor. Eu sei disso. Mas como eu vou ser pastor? Eu mostro na Bíblia para vocês. Sansão. Qual é a palavra de Deus sobre a vida de Sansão? Você vai matar o povo que está contra Israel. Você vai matar eles. Era a palavra de Deus para Sansão. Sabe como Sansão cumpriu a palavra de Deus? Matando esse povo. Só que ele também se matou.
não era esse propósito de preferência. Então a questão é, não importa como, mas vai acontecer. Só tome cuidado para que você não se prejudique como Sansão se prejudicou. Qual era a palavra de Deus para... Ai, Jesus, deu branco. Enfim, muitas das vezes a gente recebe a palavra de Deus e acaba ficando preso naquilo, sem continuar ouvindo as instruções de Deus. Mas feche seus olhos nessa noite, que eu quero orar pela tua vida. Josué sabia o que fazer, para onde ir, a quem levar. Josué, ele tinha visão. É o líder que recebe a visão de Deus. E é o líder que precisa se comprometer com essa visão. Sabe qual é a visão que eu tenho agora, com meus olhos fechados? A visão que eu tenho agora é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a visão que eu preciso ter. Porque se eu não tiver essa visão, essa palavra não se cumpre na minha casa. Sabe qual é a visão que eu tenho agora? Irmão, por favor, não me entenda mal, não falo isso para me vangloriar. Mas eu serei um dos homens mais bem-sucedidos de Anchieta. É a visão que eu tenho sobre a minha vida. Porque a visão que eu tenho é aquilo que eu vou alcançar para a honra e glória do Senhor. Eu sou o líder, eu preciso. A quem? A quem Deus deu essa visão? A um homem. A quem Ele compartilhou? A todo o povo. Aonde? Qual era a promessa de Deus para Josué? A terra de Canaã. Pai, nessa noite, Senhor, existem homens e mulheres aqui que talvez chegaram aqui com uma crise, Senhor. Talvez chegaram aqui sem um destino, sem saber o que fazer. A crise talvez tenha estagnado alguns homens e algumas mulheres aqui dentro, Pai. Mas, Pai amado, eu preciso nessa noite que, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor conduzirá o teu povo para a terra prometida. O Senhor conduzirá o teu povo para a promessa, meu Pai. Nós alcançaremos a tua promessa. Nós alcançaremos aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Cadê a Natália? Vem aqui, irmão. Nós vamos entoar uma canção aqui que Deus colocou ao meu coração. Eu queria que você que sabe, adore a Deus conosco. Já ensinamos, mas Deus ministrou essa canção no meu coração. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que você, como eu falei, reflita sobre isso. Essa canção, ela vai falar sobre isso. O mar, ele submergia, o mar muitas das vezes se levanta sobre a mim e sobre a tua vida. Mas é através da palavra do Senhor, é através de Jesus que nós iremos atravessar, que nós iremos chegar no lugar. Amém? Então feche seus olhos. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Chegar no oeste,
eles possam ter entendido, Senhor, que o mar, ele se levantar, isso é uma hipótese, pode acontecer, Senhor. Mas que nós temos a certeza, Senhor, que nós temos a certeza, Senhor, nós temos a certeza, Senhor, que a tua mão estará ali para nos levantar. Pai, leva o teu povo, Senhor, de segurança. Guarda-nos, Senhor, nos livros todo mal. Eu te louvo, te agradeço. Aplauda, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus. Aleluia. Com certeza tu recebeu essa palavra hoje. Eu recebi muito de Deus nessa noite. Como nosso irmão Igor falou, é a palavra. É isso que nós temos que entender. A palavra. O que edifica, o que transforma é a palavra. Amém? Eu quero orar por quem do trabalho nessa noite, agradecendo a toda essa juventude abençoada. Nosso irmão Igor, pastor Romero, a qual veio nessa noite aqui adorar ao Senhor conosco, tá bom? Sábado agora a consagração. Nós vamos ter consagração das nossas irmãs. Venham orar, venham buscar, aleluia, a face do Senhor. Domingo,